Opa, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos a mais um ICL Mercado de Investimentos. Hoje a gente vai ter muita coisa para falar, saíram dados de inflação da China, de inflação não, da taxa de juros da China, então a gente vai repercutir isso um pouco na abertura de mercado. Vamos falar também no monitoramento do PIB, que veio muito alinhado com o IBC-BR, então confirmando que é aquilo que a gente estava falando ontem, que o Brasil deve crescer pelo menos 3% aí durante o ano de 2023. Vamos falar também um pouco aí da inflação por extrato de renda, como a gente já vinha avisando, a inflação vai ser mais pesada esse ano, nesse ano não, em janeiro, para as pessoas com menor renda, justamente por causa da questão do preço dos alimentos. Temos muita coisa para falar, mas antes de tudo, diferente aí, hoje a Débora está em casa, então vamos falar o bom dia hoje para a Débora. Bom dia, Débora, tudo bem com você? Bom dia, André. Bom dia a todas e todos que estão em casa. Hoje é um dia recheado de coisas, apesar da agenda estar vazia. Vocês vão ver que a agenda está mais vazia, mas a gente tem bastantes assuntos para tratar aí com vocês. Então a gente vai falar aí de BCBR, vamos falar de inflação pesando no bolso do trabalhador e a gente também vai falar dos maus negócios do Bolsonaro, que mandou dinheiro para fora e perdeu dinheiro. A gente vai aí repercutir o tweet do Chico Sá hoje também. Vamos comentar isso com vocês. Então, André, vamos passar para a agenda? Vamos passar para a agenda. Já coloca a agenda aqui na tela, gente, por favor, aí, para a Débora comentar a agenda aí do dia, o que o nosso telespectador pode esperar aí do dia de hoje, Débora. Bom, hoje uma agenda mais vazia pensando em indicadores, né? A gente teve uma agenda vazia ontem por conta do feriado em Nova York. Hoje a gente continua com essa agenda mais esvaziada. Então a gente tem basicamente a segunda leitura do IGPM de fevereiro sendo divulgado aí pela FGV, o presidente do Banco Central inglês e outros dirigentes também do Banco Central inglês vão participar aí de uma audiência do Comitê do Tesouro no Reino Unido. A gente tem a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aí trazendo o índice de consumo das famílias. Esse dado a gente vai trazer para vocês amanhã, por conta do horário que saiu. E a gente tem também o Roberto Campos Neto aí ao longo do dia participando do Comitê de Estabilidade Financeira em Brasília. Então, um dia de agenda mais esvaziada, mas isso não quer dizer que a gente não tem assuntos aí para trazer para vocês, porque saíram importantes aí dados na China, saíram ontem à noite, e a gente tem os outros dados de Brasil que saíram ontem ao longo do dia. Débora, vamos começar então já repercutindo, né, o que aconteceu na China ontem, surpresa nos mercados aí por causa do corte aí da taxa de juros chinesa. Aqui é a nossa notícia de todo dia, né, falando aí sobre o que vocês podem esperar, o que vocês devem ficar atentos aí para o dia de hoje, né? Mas já vamos aqui repercutir, né, que os mercados asiáticos, pelo menos os mais ligados ao mercado chinês, receberam bem essa notícia aí do corte de juros acima do esperado, né, Débora? Então, repercute um pouco aí tudo que está acontecendo na Ásia hoje de manhã. O mercado esperava, inclusive, um corte menor do que ocorreu lá na taxa de juros da China, né? Então a gente esperava, ontem a gente teve a taxa de juros de médio prazo, aquela de um ano sendo mantida, a gente não teve corte, e aí em seguida, né, às 10 horas da noite, a China já tinha sinalizado, o mercado já estava esperando bastante que a gente fosse ter aí um corte na taxa de juros de longo prazo, então de 5 anos. Essa taxa de referência foi cortada, mas a recepção do mercado não foi tão calorosa quanto se esperava. Foi até uma recepção mais fria, uma recepção pouco animada desse corte da taxa de juros chinesa. A gente teve uma alta sim, inclusive a gente teve o Hang Seng aí subindo em relação ao dia anterior, subiu 0,57%. O Xangai Composto foi uma das bolsas que mais subiram aí na Ásia. A gente teve o Xangai Composto subindo numa magnitude até menor. O Xangai Composto que veio de um dia de difícil de difícil tração, ele não estava conseguindo nem entrar no terreno positivo. Depois que sai a notícia aí do corte, o Xangai Composto consegue ir para o terreno positivo, mas não com tanta força quanto se esperava. Então, apesar do corte ter sido maior do que a projeção do mercado, esse corte não animou tanto o mercado quanto se esperava que fosse animar, porque essa medida ela é claramente aí uma medida de estímulo à economia chinesa, e a gente espera, né, que com esse corte, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, a gente comece a ter aí mais uma forma de estímulo à economia chinesa, dessa vez por via de política monetária. E aí a gente esperava até uma reação realmente mais animada, uma injeção de ânimo no mercado asiático, e não foi muito o que ocorreu por lá.
Inclusive, quando a gente olha ali a taxa de juros chinesa de 5 anos, a gente montou um gráfico aí para vocês, a gente vê que ela vinha estável há muito tempo, né? E a gente via com essa estabilidade aí em 4,20% desde setembro. Então, aqui a gente tem as reuniões, né, as últimas reuniões que aconteceram desde agosto do ano passado, quando a taxa de juros foi para 4,20, a expectativa era que ela ficasse em 4,05, em agosto do ano passado ela foi para 4,20, e desde então ela veio se mantendo aí até dia 21 de janeiro, que foi a última reunião antes dessa do dia 19 de fevereiro, e agora nessa reunião de 19 de fevereiro, o mercado esperava que a taxa fosse cortada em 0,10 ponto percentual para 4,10, mas o corte foi maior, foi de 0,25 ponto percentual e ela foi para 3,95. Vamos ver como é que a gente tem essa reação hoje no Brasil, porque a gente sabe a importância que a China tem aqui até nas expectativas para a nossa bolsa, mas não deve ser um movimento tão forte, porque o minério de ferro, já adianto, caiu bastante em Dalian hoje de novo, então isso deve pesar um pouco aqui no nosso mercado. Mas pode ser uma injeção de ânimo aqui para os mercados emergentes e exportadores de commodities, mais do que foi para a Ásia, que não reagiu tanto quanto se esperava. Vamos então agora, Débora, para o nosso Brasilzão, porque saiu o estudo do IPEA, né? Estudo sempre muito importante, que mostra como que a inflação impacta as diferentes estratos de renda da economia, né? Você tem que a inflação não afeta igualmente todo mundo, a inflação geralmente afeta pessoas com renda muito baixa, média, pessoas com renda alta de maneiras diferentes, e a gente voltou a um cenário que é, vamos dizer assim, o pior cenário inflacionário possível, que é a inflação voltando a ser mais pesada para as pessoas com menor renda, né? Porque o que está acontecendo? Qual que é o grande carro-chefe da inflação nesse momento? São justamente o preço dos alimentos, que é um componente muito mais importante para pessoas com renda muito baixa do que para pessoas com renda média, média alta e alta. Porque boa parte da cesta de consumo dessas pessoas é pautada em alimentos. Então, quando você tem um aumento do preço dos alimentos, o custo de vida das pessoas com renda muito baixa, renda baixa, aumenta significativamente mais do que pessoas com rendas mais elevadas. Ao mesmo tempo, a gente tem no grupo transporte, principalmente no grupo dentro dos combustíveis, coisas que impactam mais pessoas com renda média alta, renda alta. E é o grupo combustíveis que está freando um pouco a inflação. Então está acontecendo o quê? A inflação está ficando mais pesada para as pessoas com renda mais baixa e está amenizando para as pessoas com renda mais alta. Então isso daí torna a inflação do mês de janeiro, e já tinha acontecido isso no mês de dezembro, uma inflação muito mais danosa para as pessoas mais pobres. A gente tem até um gráfico que a gente montou aqui para vocês para explicar mais ou menos essa situação, né? E explicar também o que está acontecendo nos últimos 12 meses. A gente vê aqui que no mensal, lembrando que a inflação mensal, em geral, foi de 0,44%, a inflação ela foi de 0,66%, ou seja, acima da média geral do IPCA para as pessoas com renda muito baixa. Pessoas com renda baixa, a inflação foi de 0,59%, e para as pessoas com renda baixa, média, foi de 0,49%. Ou seja, esses três estratos de renda, os três estratos mais baixos de renda, tiveram impacto inflacionário maior do que a inflação média teve. Aí você pega para pessoas com inflação média para cima, o impacto foi menor. Inclusive, por causa da queda de preço de itens de luxo, como passagens aéreas, a inflação para a classe alta foi quase nula, foi quase de 0,04%. Ou seja, para as pessoas que ganham a renda alta, a gente está falando de pessoas que ganham por mês acima de 17, 18 mil reais, o impacto inflacionário foi quase nulo. Então, essa aí foi o desenho da nossa inflação. Só que mesmo assim, nos últimos 12 meses, a inflação continua sendo mais benigna para as pessoas com renda muito baixa do que para as pessoas com renda alta. Por que está acontecendo isso? Porque boa parte do ano passado, e 12 meses a gente está falando da inflação de fevereiro de 2023 até janeiro de 2024, ou seja, os 12 meses correntes, durante esses 12 meses, qual foi o desenho inflacionário que aconteceu? A inflação foi menor, teve até deflação de alimentos, então o preço dos alimentos que estava muito alto
no ano de 2022 passou por um período de queda durante boa parte do ano de 2023. Só no final do ano que eles começaram a subir, quando eclodiu de fato os problemas climáticos, excessos de chuvas no sul, excessos de chuvas no norte, você tem secas no Mato Grosso, então todos esses problemas climáticos acabaram afetando a produção de alimentos no final do ano, mas foram poucos meses com a inflação de alimentos alta. Então isso fez com que o desenho, que geralmente é o desenho clássico, o desenho desse mês é o desenho mais clássico, né? Que é a inflação impactando mais pessoas com menor renda do que pessoas com maior renda, né? Mas o que está acontecendo durante o ano foi que, graças à deflação ou inflação muito baixa de alimento que aconteceu durante 2023 e os combustíveis sendo aquilo que puxava um pouco a inflação para cima, você teve então essa inversão, que a inflação foi menos danosa para as pessoas com menor renda do que para as pessoas com maior renda. Então, a gente teve, então, que era uma inflação. Inflação nem sempre é tão ruim, a gente já tenta explicar isso para vocês aqui, né? Mas quando a gente tem uma inflação ainda mais que afete menos os pobres do que os mais ricos, é o melhor dos mundos possíveis, porque viver sem inflação é quase que impossível. Uma inflação, a gente está falando de inflação que nem a gente sempre tem, de 3%, 4% aqui no Brasil, isso aí é uma coisa normal de acontecer. Agora, uma inflação que é a inflação clássica, ela é um pouco mais complicada, justamente por causa que ela traz não contribui para a distribuição de renda, ela, aliás, contribui para a concentração de renda, porque reduz o poder de compra das pessoas mais pobres e aumenta o poder de compra das pessoas mais ricas. Débora? E aqui a gente tem, né, essa inflação ainda dos estratos de renda mais altos, inclusive a renda alta, ainda estão mais altos aí, né? Esse extrato está mais alto do que os outros por conta das passagens aéreas, que ficaram durante o ano passado aí praticamente todo bastante aí elevados. E a gente vai falar justamente disso agora, porque mesmo com os preços mais altos ao longo do ano todo, por mais que eles tenham arrefecido aí um pouco mais no começo desse ano, durante o ano passado a gente teve uma alta bem grande nos preços das passagens aéreas. Mas isso não impediu que o tráfego aéreo fosse aí menor ou reduzido no ano passado em relação a 2022. Então, no ano passado, aqui no Brasil, a gente teve um tráfego total de passageiros 14,7% maior do que 2022. Então, um tráfego aí até acelerado. Foi isso que fez com que as empresas mais ligadas às companhias aéreas ou a turismo, de forma geral, subissem muito ontem na Bolsa, ficaram entre os destaques positivos, porque a gente teve não só esse aumento, né, na comparação ao ano passado, mas um aumento aí em vários outros pontos que são olhados por esse tipo de pesquisa. Então, a gente viu a indústria de aviação no Brasil alcançando uma taxa de ocupação global de 77,6%. Aí a gente tem a divisão por voos domésticos e por voos internacionais, mas a média de ocupação foi aí também majorada no ano passado. Quando a gente olha a participação das companhias aéreas no mercado, a gente tem a Latam ainda na liderança, né, na participação do mercado, com 36%, a Gol vem em seguida com 32% e a Azul com 31%. Olhando o aumento de passageiros ali, do tráfego de passageiros por segmento, então os voos domésticos e os voos internacionais foram realmente o destaque. A gente teve um aumento aí de tráfego de passageiros nos voos internacionais, de uma forma geral, de 37% em relação ao ano passado. E os voos domésticos, que representam hoje 81% aí de todas as viagens, vamos pensar assim, brasileiras, cresceu 10,4% em relação ao ano passado. Então, apesar do destaque ter ficado aí com os voos internacionais, com o aumento, né, do tráfego de passageiros nos voos internacionais, ele ainda é menor do que os voos domésticos aqui no Brasil. Mas o crescimento foi maior aí em relação aos voos internacionais do que os voos domésticos. Então, a gente vê que mesmo com as passagens aéreas mais caras e mesmo a gente sabe o peso que isso tem em pessoas com rendas maiores, porque normalmente quem tem acesso são essas pessoas, né, que têm acesso a viagens de avião com os preços que estão sendo praticados hoje, por isso tem um peso maior nessa renda do que os alimentos. A gente sabe que é quase um bem aí de luxo no Brasil. A gente vê que mesmo com esses preços praticados, a gente conseguiu ter esse aumento de tráfego aéreo aqui no Brasil. Então, é um dado positivo aí pensando na aviação,
mas ainda a gente tem preços aí bastante restritivos, pensando em viagens de tráfego aéreo, viagens de avião aqui no Brasil, principalmente com as altas que a gente viu acontecendo aí nos últimos anos. Vamos continuar aqui no Brasil, Débora, porque ontem, né, saiu logo no começo da manhã, não, quase na hora que a gente estava fazendo o programa, não conseguimos repercutir justamente por isso, né? Mas saiu o monitor do PIB. Ele sai muito em linha com aquilo que a gente tinha falado do IBCBR, né? O IBCBR mostrou alta no terceiro trimestre, 0,82%, fechou o ano em 2,45%. Então, como a gente pode mostrar, a gente não é uma prévia do PIB, é simplesmente um termômetro para saber para onde que o PIB está indo. Então, a gente teve um crescimento econômico que vai ser confirmado agora nos primeiros dias de março aí do ano de 2023, um crescimento econômico bem robusto, né? E o monitor do PIB vem para dar a mesma notícia para a gente, né? Muito mais próximo, inclusive, do que deve ser os dados do ano de 2023, né? Porque ele já está confirmando aí um crescimento de 3% durante o ano de 2023 e também com crescimento no último trimestre. Novamente, a gente vê que a agropecuária, ou seja, o setor agro, foi aquele mais importante, principalmente no começo do ano, né, da economia. Hoje a gente tem também que a economia urbana começa a se recuperar a partir do segundo semestre, tem uma importância, e no último semestre teve também uma grande importância. Então, nesses 2 semestres, a gente tem a economia urbana, principalmente o setor de serviços, elevando. E se a gente olhar pela ótica dos gastos, ótica da demanda, aquilo que fez com que a economia crescesse foi justamente o consumo das famílias, né? Então, você teve políticas de distribuição de renda com aumento do Bolsa Família. Teve uma política de distribuição de renda que a gente sempre esquece, que é o aumento do salário mínimo em termos reais. Isso aí coloca bastante dinheiro na mão das pessoas na economia. Então, esse excesso de dinheiro que foi colocado para as pessoas gastaram e ajudou a elevar o PIB nesse momento. Então, é isso que acabou acontecendo aí. Então, só confirmando o que a gente já vinha falando, né? E Débora, você que é nossa especialista em economia, em investimentos aqui do ICL, para quem não sabe, lá, a Débora é a grande rainha dos investimentos lá no Investidor Mestre, o curso que a gente acaba dando, né? Você que é a pessoa que entende tudo disso, e a gente vai ter que dar uma senha do Investidor Mestre lá para o Bolsonaro, que parece que ele perdeu dinheiro, né? Não fez os cursos da gente, né? Foi lá, colocou tudo no exterior e perdeu dinheiro, né, gente? Pois é, fez o curso do outro ministro, né? Aí aprendeu tudo errado e fez tudo errado aí, né? Porque o Chico Sá, ele fez um tweet bem interessante ontem, né? Que se não fosse, né, para mandar o dinheiro aqui, para mandar o dinheiro para fora do Brasil para esperar o golpe, se fosse realmente um investimento, seria um péssimo negócio que o Bolsonaro fez no ano passado, né? Então ele mandou ali seu dinheiro para fora, né? A gente tinha ali o montante que foi mandado para fora. E aí, considerando a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos e considerando também a variação do dólar, né, porque a gente tem ali a taxa de juros dos Estados Unidos é menor do que a nossa, mesmo fazendo algumas comparações aí com variação cambial, e ainda é menor, né, por mais que a gente tenha tido aí uma queda e um corte de juros aqui, mesmo com as diferenças cambiais, a gente ainda tem essa diferença de juros, mas a gente, considerando que a taxa de juros lá dos Estados Unidos é menor do que a nossa, né, e que o dólar se desvalorizou 6,1% nesse período, né, e aí a gente tem até o link da matéria completa aí no tweet do Chico Sá, a gente vê que o Bolsonaro teria perdido aí, né, ele teria mandado um dinheiro para lá e teria perdido 108 mil reais do que ele teria ganhado, né? Considerando, aqui a gente tem que considerar custo de oportunidade, porque ele poderia ter deixado esse dinheiro aqui no Brasilzão, né, se ele não quisesse mandar o dinheiro lá para fugir por conta para esperar o golpe, né? Então a gente teria aí hoje o dinheiro dele valendo 901 mil reais aí, se ele tivesse deixado o dinheiro aqui no título mais tranquilo aqui, o mais seguro, mais conservador e com mais liquidez do Brasil, que é o título do Tesouro Selic, ele teria ganhado 901 mil reais. Mas como ele mandou para fora e o dólar caiu, né, e lá a gente não tem a mesma taxa de juros do que aqui, nessa comparação ele teria perdido, né, num custo de oportunidade de deixar aqui no Brasil 108 mil reais.
Então ele perdeu dinheiro mandando para lá por conta de desvalorização cambial, e aqui ele teria um rendimento muito melhor, né? Então a gente vê aí mais uma bola fora, um mau negócio do Bolsonaro, né? A gente tem até outras comparações, se ele fosse colocar, né, dinheiro na bolsa, e aqui a gente já está até falando ele teria ganhado 900 mil reais, aí até já descontando o imposto de renda. Então foi realmente aí um mau negócio mandar para fora. Não, se foi para investimento, foi um péssimo negócio, mas a gente sabe que não foi. Foi para ir deixar o dinheiro fora para esperar o golpe. E aí, né, se fosse investimento, péssimo negócio aí para Bolsonaro, viu? Boa, Débora. Bolsonaro, R$97 por mês aí, o nosso investidor mestre, é baratinho. Você aí que tem tantas joias aí, por favor, ó, você vai aprender com a gente. Ó, eu sugiro para você fazer isso aí, investidor mestre aí para você. Vamos abrir o mercado agora, Débora? Então a gente vai sair agora, inclusive, aí nem abriu os mercados lá dos Estados Unidos ainda, né? Mas vamos lá então com como que o mercado está abrindo hoje? Vamos lá, porque hoje a nossa bolsa até está em alta, né? Eu falei que a gente podia ter alguma aceleração da nossa bolsa em reflexo do corte de juros da China, era um corte já esperado. Foi essa expectativa de corte de juros que levou nossa bolsa ontem para o terreno positivo. Então, a nossa bolsa ontem, só para vocês entenderem, ela ficou naquele marasmo porque a gente tinha ali o feriado de Nova York acontecendo, a gente não tinha referência de Nova York para a taxa de juros dos Estados Unidos, não tinha referência de Nova York para dólar, e não tinha referência de Nova York do investidor estrangeiro que coloca dinheiro aqui. Então, o giro, o fluxo de recursos foi muito menor aqui no Brasil ontem. Então, a gente teve aquele movimento de baixa liquidez, de praticamente um marasmo ali durante quase todo o dia, que foi o que a gente comentou aqui na abertura do programa ontem. Ficou muito perto do 0 a 0, ficava ali oscilando entre perdas e ganhos. Quando a gente começou a ter um aumento de expectativa que a China ia cortar os juros à noite, a gente começou a ter aceleração em alguns setores aqui da nossa bolsa, principalmente aqueles ligados às commodities. Então, isso acabou puxando a nossa bolsa no fim da tarde, ali quase do meio para o fim da tarde, para o terreno positivo, e ela conseguiu fechar 0,24 em alta. Então, quem puxou muito aí a nossa bolsa para cima ontem foi justamente essa expectativa de juros da China, que a gente esperava que fosse ser cortada, mas não tanto quanto foi. E aí a gente teve um outro ponto importante também que eu acho que vale ressaltar, porque ontem a gente não teve a referência de juros de Nova York, então as treasuries, que têm movimentado muito o mercado e têm trazido um sentimento bem grande de aversão a risco, não estavam sendo negociadas também. Então, a gente teve um arrefecimento nas curvas de juros aqui do Brasil, as expectativas para os juros futuros aqui do Brasil caíram sem essa referência de Nova York, sem nenhum dirigente do Fed falando. Então, essas curvas de juros, né, os vencimentos de juros caíram, a curva de juros arrefeceu, porque ela tinha subido muito também na semana passada, respondendo ali à inflação dos Estados Unidos, que veio acima do esperado, tanto ao consumidor quanto ao produtor. Então, a gente teve esse arrefecimento da curva de juros que também favoreceu ali o movimento de alguns ativos domésticos, junto às companhias aéreas que responderam aquele dado que a gente acabou de falar. Então, a gente teve um dia positivo, mas que esse movimento veio só no fim da tarde mesmo, impulsionado pela China. Hoje a gente vê esse mesmo movimento, porque a Bolsa de Nova York ainda não reabriu depois do feriado, a gente vai começar a ter atualização daqui a pouco dos indicadores em Nova York, mas os futuros, né, que são ali a negociação começa antes, né, os futuros de índice começam a ser negociados antes, a gente ia vendo aí durante a manhã uma tendência de queda. Então pode ser que a gente tenha ali as bolsas de Nova York retomando o feriado em queda, mas um ponto importante é que hoje a gente não conta com o impulso da Vale. A Vale é uma empresa de grande peso aqui no nosso índice, e a gente pode ter aí um dia ruim de novo para a Vale. Ontem ela também foi exceção, apesar das ações ligadas às commodities, Petrobras e outras terem subido ontem e puxado o Ibovespa para cima, os grandes bancos também tiveram um papel importante. A Vale não teve esse papel porque o minério de ferro caiu em Dalian. E hoje ele caiu mais ainda, a queda foi mais brusca no minério de ferro em Dalian. Então a gente tem aí mais um dia ruim para a Vale está caindo bastante hoje, isso deve limitar aí o ganho do Ibovespa, mas deve sim ser um dia mais positivo por conta dessa expectativa vinda da China, que não mexeu tanto com os mercados asiáticos, mas como eu falei, deve pautar até mais o movimento dos mercados emergentes. Outro ponto importante aí que a gente tem que ver é o dólar. O dólar está a R$ 4,93, cai 0,45,
ele passou muito tempo na semana passada por conta ali dos rendimentos das treasuries, também respondendo à inflação mais alta nos Estados Unidos, ele passou muito perto ali daquele patamar de R$ 5,00, 4,99, que é um patamar que é quase psicológico para o mercado, que quando vai atingir esse nível ele vai voltar a cair, porque as pessoas também vendem o dólar para realizar ganhos. Então a gente viu isso acontecendo ontem, ficou muito perto da estabilidade por conta da falta de referência. Ele teve uma variação de 1 centavo, mas hoje ele já cai mais fortemente aí a R$ 4,93, cai 0,47. Então é um dia também de uma bolsa mais impulsionada por essa expectativa positiva da China e dólar em queda. Isso mostra para a gente que as treasuries, né, que também na hora antes da abertura de Nova York já estavam apontando para uma direção mista, uma direção não única, né, os vencimentos não estavam caminhando na mesma direção, a gente vê um enfraquecimento dos rendimentos das treasuries, porque hoje nenhum dirigente do Banco Central dos Estados Unidos fala também, e a gente também não tem nenhum indicador importante sendo divulgado nos Estados Unidos. Então a gente deve ter aí um movimento de mais calmaria para os rendimentos das treasuries, que também está fazendo o dólar se enfraquecer frente aos pares, ele cai 0,34. Xangai Composto, falei, né, que virou ali para o terreno positivo, mas não com a força que se esperava, inclusive ele subiu menos que o Hang Seng, ficou em 0,42. Nikkei 225 foi para o terreno negativo, não foi aí impulsionado pelo corte de juros na China, não respondeu muito a isso, e o petróleo Brent hoje, desde o comecinho da manhã, sofre correções. Ontem ele teve alguns momentos de leve impulso, mas ele volta aí. Agora, o petróleo Brent, tá, gente, ele é bem volátil, tá? Então ele vinha operando a manhã toda em queda. E a gente, né, viu aí ele operando a manhã toda em queda. Ele agora passou um pouquinho para o terreno positivo e já voltou para a queda. Então a gente vê aí a volatilidade do petróleo Brent, mas deve ser um dia de correção no preço do petróleo Brent. Ontem ele teve alguns impulsos, né, para cima, alguns movimentos de alta, mas hoje ele deve ficar oscilando exatamente da forma que ele está, entre perdas e ganhos. Não deve ser um dia tão forte para petróleo Brent, apesar do corte de juros da China, porque se vier algum impulso, vem de lá. Mas esse também deve ser um ponto que, se conseguir se firmar em alta por conta da demanda chinesa ser majorada, também pode impactar aí a nossa bolsa e puxar, inclusive, a gente mais para o terreno positivo. Boa, Débora. Vamos se despedir aí, então, da Débora. Aí, Débora, antes da gente dar nossos recados finais, aí, Débora, dá o seu recado final também. Então, até amanhã, pessoal. A gente está de volta às 11 horas. E a gente ia falar do Focus onde, né? Eu falei para vocês, vai ter Focus hoje, mas não teve. Ele foi adiado para quinta-feira, então vale aqui também o lembrete. Quinta-feira saiu Focus. A gente tinha falado que ia sair hoje, né? Então, só fazendo essa correção, porque esse aviso saiu de manhãzinha. E aí, então, amanhã nós estamos de volta com as principais notícias do mercado. Um beijão para vocês e vocês ficam aí com o André no restinho do programa. Ótimo, Débora. Vamos lá, então, porque, gente, vocês viram aí no domingo, dia 18, aí, a grande live aí com o Renato Freitas. E lá no nosso canal de CL tem a nossa série original inteira disponível. Então, a gente está convidando vocês aí, para quem não é aluno ainda, quem não teve, quem perdeu a oportunidade aí nesse domingo de conseguir todos aqueles prêmios maravilhosos lá que vinham junto aí naquela promoção, a gente está estendendo, mas por tempo limitado, todos os nossos produtos aí para quem se inscrever hoje no Sócio Solidário. Então, gente, se inscreva aí, vocês têm muitos cursos, 250 cursos, eu dou curso, a Débora vai dar curso, o Eduardo dá curso, todo mundo dá curso lá no canal do CL. A gente tem curso de línguas, curso de Excel, um monte de presentes exclusivos. Vamos mostrar os presentes aqui, inclusive, ó, o livro do Racionais aqui, ó, Sobrevivendo ao Inferno, maravilhoso, ó, livro de vestibular, inclusive, aí, gente. Então, vale muito a pena, essa edição tá maravilhosa. Olha, gente, que coisa linda tá essa edição aqui. Também a gente tem aqui a arte exclusiva, né, do Renato Freitas. Olha que bonita essa arte aqui, gente. E tem também aqui, exclusivo aqui, o boné do Renato Freitas aqui, para quem se inscrever até o dia de hoje aí. Então, gente, vamos lá e faz parte aí de todo esse pacote, então vamos lá, vamos se inscrever, gente, tá bom? Então vou deixar agora para o meu vizinho William De Luca, que vai começar a fazer o rolê ICL agora às 11h30 da manhã, e a gente se encontra também amanhã a partir das 11 horas aí, repercutindo tudo o que aconteceu na economia, tá certo, gente? Um grande abraço e até mais. Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam
entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça.